Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite, tenho muito gosto em estar aqui assim. Vou então convidar os membros deste painel. Começo por Emanuel Proença, CEO da Prio. Faz favor. João Manso Neto, CEO da Green Volt. Nuno Ribeiro da Silva, professor do ISEG. E Vera Pinto Pereira, administradora da EDP. Muito obrigada pela vossa presença. O nosso tema é sobre energia e a energia é fundamental para a nossa civilização, para potenciar o crescimento económico, a sustentabilidade, as energias sustentáveis. E deixem-me dizer só como início que Portugal precisa muito de crescimento económico e esse crescimento económico baseia-se, enfim, tem sempre uma componente energética muito importante. A energia é uma coisa que é importante termos todos presentes, não se produz, nós só conseguimos converter energia e, portanto, esse é um aspecto que temos de ter presente, nós não conseguimos produzir energia. Então, eu faria uma muito breve introdução sobre este tema e sobre estas questões sobre as quais vamos conversar. A União Europeia é o espaço no mundo que tem sido líder no que respeita à mitigação, à redução das emissões, à transição energética. As emissões da União Europeia, as emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia baixaram de 32% desde 1990 até 2021. Isto teve como efeito de que a percentagem de emissões relativamente ao global das emissões da União Europeia em 1990 eram 17%, mas agora são só 7,5%. Também nos mostra que isto é um problema global. Portanto, nós na União Europeia podemos fazer, enfim, ter um desempenho notável, mas no que respeita aos impactos, e foi aqui referida a questão já na conversa anterior sobre os impactos das alterações climáticas, para reduzir esses impactos, para reduzir o aumento da temperatura e os eventos extremos e tudo isso, é necessário que todos os países participem neste processo. Portanto, enfim, isto era só uma visão mais global do problema. E a primeira pergunta que eu tinha aqui era sobre uma coisa que já se também mencionou nestas intervenções anteriores, a questão da guerra. A questão da guerra, penso que nos alertou, a nós, europeus, que ainda temos uma dependência muito grande nos combustíveis fósseis. E, portanto, no fundo, eu juntaria esta pergunta sobre os impactos da guerra, como perspectivam o futuro da energia na União Europeia. E começava por aqui assim, vamos seguir a ordem. Faz favor, tem a palavra. Muito bem. Bom, antes de mais, obrigado a todos por estarem cá, obrigado à Cofina pelo convite, é um prazer para mim poder estar tão bem acompanhado no palco e poder estar a falar de uma temática que a nós, Prio, é muito cara, a temática da transição energética e da redução da pegada carbónica num setor que nós trabalhamos, que é um setor particularmente difícil da energia, o setor da mobilidade. É muito frequente, demasiado frequente por vezes, na simplificação do discurso, fazermos uma confusão grande entre energia e eletricidade e, portanto, boa parte daquilo que foi referido no painel anterior e que é referido normalmente centra-se na discussão relativa à eletricidade. É bom lembrar que a energia como um todo é muito mais do que eletricidade. A eletricidade, apesar de estar a ganhar cota no consumo final, ainda não representa sequer um terço da energia que é consumida e nós tentamos trabalhar o setor, ou um dos setores que mais consome da outra energia, da energia não elétrica, da energia de moléculas e, no caso, de combustíveis fósseis. Referia à guerra. A guerra realmente veio trazer disrupção, veio trazer volatilidade, veio trazer confusão. O efeito, na verdade, separa-se em três momentos. Num momento imediato, naqueles meses
na sequência da guerra, muita volatilidade e muita confusão, e dentro dessa volatilidade muita incerteza e preços muito mais elevados para o consumidor dos vários tipos de energia e, com isso, bastante mais notícias. Diria que num segundo momento, o facto desta guerra ter também gerado muita inflação, gera aumento de taxas de juros, e ao haver aumento de taxas de juros há, por exemplo, atraso no investimento em renováveis, em algumas das renováveis elétricas, mas também atraso no investimento em algumas das renováveis não elétricas, das fábricas de combustíveis verdes e por aí adiante, pelo facto de, com maior inflação, maior taxa de juros, ser um bocadinho mais difícil justificar os investimentos. Creio que isso também vai passar e vamos conseguir voltar a acelerar o caminho que todos pretendemos. Eu acho que no médio e longo prazo, na verdade, o efeito foi, se alguma coisa, reforçar a necessidade de acelerar o caminho, por deixar por demais evidente o que é uma economia com dependências geopolíticas, com dependências geoestratégicas e com efeitos colaterais, ainda por cima dessas dependências, muito vincados como conhecemos. Do lado da subespecialidade dos combustíveis e da energia líquida, eu creio que há muito ainda a fazer, e do lado da energia para a mobilidade há ainda muito a fazer. O caminho não é fácil, é preciso passar por muitos passos, é preciso mudar muitas coisas no sistema de energia para a mobilidade para conseguir alcançar os objetivos que gostaríamos todos de alcançar em 2030, 2050, mas há muitos passos a dar, e eu creio que boa parte desses passos a dar são necessários do lado da indústria, do lado das empresas que trabalham esta especialidade. Aqui passo um bocadinho de publicidade do que a Prio já faz hoje, mas também para ilustrar aquilo que me parece que falta a este setor. A Prio é uma empresa que no retalho de combustíveis representa 10% de cota de mercado. Nós somos o quarto player, mas somos o quarto player ainda por um grau de diferença bastante grande para os três primeiros. Mas, ao mesmo tempo que assim é, nós, em mobilidade elétrica, somos o terceiro player e, na verdade, taco a taco com o segundo player e, portanto, temos muito gosto e muito esforço investido no desenvolvimento da mobilidade elétrica. E do lado dos combustíveis verdes, que foram responsáveis por reduzir em 95% do CO2 que se reduziu na mobilidade nos últimos anos, 95% desse CO2 que foi reduzido veio de combustíveis verdes e não de mobilidade elétrica. Nós temos 40% de cota, somos líderes de mercado pelo facto de produzirmos biodiesel ultrassustentável. Nós depois vamos falar sobre esse tema. De maneira que... E, portanto, o meu ponto é só de dar noção de escala e dizer que estranho, orgulho-me, mas estranho que a Prio, como player mais pequeno do setor, seja tão sobreexposto à transição energética, e isso diz que os restantes precisam de acelerar o passo e de fazer mais. Muito obrigada. João Anceneto. Muito obrigado também pelo convite. Eu diria que a guerra, estou totalmente de acordo, que a guerra veio, no fundo, reavivar um terceiro objetivo da política energética que estava a ser esquecido. Até à guerra pensava-se no preço, pensava-se no ambiente, mas não se pensava na segurança de abastecimento, da autonomia. E a guerra veio pôr isso sobre a mesa e o que permitiu tirar uma conclusão óbvia que as renováveis são a fonte de geração de energia que, digamos, toca os terceiros objetivos. É mais barato, portanto, é ambientalmente favorável e simultaneamente, contribui para a independência energética. Mas permitiu fazer outra coisa. Pela primeira vez, se isto é tudo tão bom, por que é que não há mais renováveis? E pela primeira vez, no ano passado, se fez uma análise mais séria do problema e determinou-se que não há mais renováveis, não é por falta de dinheiro, mesmo que as taxas de juros subam, diria, não é por aí, porque os preços de energia a médio prazo também subiram, é por questões de licenciamento. Ou seja, foi posto sobre a mesa identificado que, digamos, o ponto de estrangulamento era portanto, a dificuldade de permitting, e daí que a Comissão Europeia tenha definido um conjunto de medidas de simplificação. Não é para contrariar, mas o que eu quero dizer com isto é que estas medidas são importantes, mas não esperemos milagres. Que não esperemos milagres, porque, basicamente, porque é que há problemas com o licenciamento? Eu diria que há três tipos de razões. Uma é a burocracia, é por se pedir opiniões a quem não adianta, repetir opiniões em repetido. Eu diria, isso demorar mais tempo do que se deve, isso até se pode mitigar. Mas há outros dois problemas que são fundamentais. Porque é que não há mais renováveis? Um é, digamos, as limitações a nível de redes de distribuição e transporte. Isto é mitigável?
Uma vez, a solução não mitigada é, podes fazer linhas e investir de qualquer maneira, simplesmente isso não é financeiramente, nem só por aí, não é financeiramente, nem digamos, ambientalmente sustentável. Há aqui uma matéria que tem sido, na minha opinião, relativamente esquecida, é um incentivo dos operadores de rede, quer a distribuição, quer a transporte, a uma melhor utilização das redes. As redes estão manifestamente, na minha opinião, mal utilizadas. Ou seja, o conceito de hibridização, tudo isto passa muito por incentivos. Ou seja, quer-se acelerar o permitting, mas as medidas que a Comissão Europeia de acabar com a burocracia e tudo mais, não chegam. A terceira razão é intuitiva. E eu aí também acho que não podemos ignorar a realidade. As renováveis têm algum efeito intrusivo noutras áreas que também são valores importantes. Há um impacto das renováveis, sobretudo os macroprojetos, em matéria de biodiversidade. Negar isto é fingir que não se vê e diria que os eucaliptos são só uma espécie maldita, quer dizer, por exemplo, e muito menos outras árvores ou as zonas agrícolas. Por exemplo, fazer uns painéis solares na Lusíria, no Ribatejo, se calhar é espetacular, mas é capaz de não ser fantástico do ponto de vista da produtividade. Se pensarmos nas eólicas, eu falo contra o meu subsetor, mas eu tenho que perceber do outro lado, senão não chego a lado nenhum. É ótimo fazer, se quisermos fazer no guincho, pôr centrais geradores, espetacular, do ponto de vista da produção, não encaixa. Pôr as turbinas em cima de casas, não é bom. Ou seja, há conflitos entre a biodiversidade, a história, a sociologia, a saúde, questão de ruído, e as renováveis. Qual é a solução para isto? A solução para isto é também sermos, sobretudo em países com mais rarefação, ou com menos rarefação de pessoas, com pessoas mais distribuídas, há que pensar que os projetos não podem ser projetos gigantes. Tem que se fazer projetos mais adequados à sociologia. E, em particular, eu diria que aquilo que começa a ser falado, mas do meu ponto de vista não o suficiente, é que a expansão das renováveis passa cada vez mais pela descentralização da produção elétrica. Eu diria que uma das consequências não é que a Europa não o tenha dito, tem, mas acho que se ficou-se tudo com uma ideia, isto elimina-se a burocracia, já está, não é. É possível os problemas de fundo, quer a utilização de rede, quer a moderação dos tamanhos e a localização dos projetos a utility scale de maior dimensão, quer um fomento muito mais radical da componente do descentralizado. E aqui põe-se outro problema, não basta fazer leis, e depois é preciso que as leis possam aplicar no terreno. Eu, por exemplo, neste caso, Portugal tem uma magnífica legislação do ponto de vista da descentralizado, mas depois no terreno, sempre que seja preciso pedir alguma coisa, se for autoconsumo, não é preciso depois pedir mais nada, já está. Mas se pensarmos em comunidades de energia e tudo mais, as coisas não têm a velocidade. Portanto, era um pouco estas reflexões que queria deixar. Muito obrigada. Portanto, a importância da energia descentralizada neste processo de transição. Faz favor, tem a palavra. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e, sobretudo, neste ilustre painel. Não posso deixar de dar uma palavra aqui ao meu querido amigo João, com quem eu própria aprendi, acho que sei, sobre energia. Eu subscrevo, em grande parte, muitas das ideias que o João aqui lançou. Ou seja, efetivamente, acho que a guerra veio pôr em evidência um conjunto de fragilidades de segurança de abastecimento, de volatilidade dos mercados, de dependência da Europa em matéria de energia, e isso, inevitavelmente, veio acelerar a agenda e a ambição em termos de renováveis e também em termos de eletrificação da economia, e isso liga com a mobilidade elétrica, em termos de eficiência energética, e, portanto, dessa agenda, aliás, vemos porque tivemos um Repower EU que veio acrescentar mais ambição àquilo que já estava no Fit for 55 e, portanto, a ambição julgo que está lá. No entanto, esta ambição não vem sem também pôr em evidência um conjunto de fragilidades, algumas das quais o João enunciou aqui e muitíssimo bem, todo o tema do licenciamento que continua a ser um problema, onde também viemos acrescentar mais ambição, mas curiosamente os 2 anos que estavam previstos no plano anterior ainda não estão a ser cumpridos na maior parte dos países, portanto continuamos a não ser capazes de cumprir. Estamos a dizer da questão do licenciamento. A questão do licenciamento, exatamente. Todo o tema de planeamento e investimento de redes,
que é um desafio não só para os projetos de utility scale nas renováveis, mas também para todo este desafio da descentralização, e concordo com o João, acho que uma das grandes oportunidades e formas de endereçar o elevar em escala e de forma massiva as renováveis terá de ser necessariamente através da descentralização, e estima-se, aliás, que cerca de metade do solar que vai ser instalado na Europa nos próximos anos, metade será de forma descentralizada, portanto, nos telhados das casas, das indústrias, etc. Aliás, devo dizer que nós só em Portugal já temos cerca de 400 megawatts de energia solar descentralizada contratada em indústrias e em famílias. Isto são, em termos de famílias, mais de 100 mil famílias, mas depois, lá está, temos o problema também do licenciamento, porque também temos de comunidades energéticas, onde já temos mais de 1.500 contratadas, só uma é que está em operação. Eu gostava, no entanto, de acrescentar aqui 2 ou 3 ideias adicionais, que julgo que foram problemas que também se tornaram mais evidentes na guerra e na reação a este período que vivemos. E com um impacto naquilo que é o desafio que temos pela frente em termos de renováveis. É a fragmentação da abordagem europeia a este período que vivemos. Portanto, não somos efetivamente ainda um mercado único. Foi bom ver os vários países da União Europeia juntarem, sobretudo neste último pacote que foi aprovado em março, em torno de um esforço concertado e conjunto de revisão do market design para a Europa, mas a verdade é que assistimos também durante este período a atuações desincronizadas entre vários Estados-membros, e o caso do mecanismo ibérico é um bom exemplo disso, que foi completamente fora daquilo que é o quadro europeu, com impactos tipicamente que enviesam o comportamento do mercado, e isso não é bom. Depois também a instabilidade regulatória. Assistimos estas iniciativas conferem um quadro de demasiada instabilidade regulatória que não é bom para criar o ambiente de segurança de investimento que vai ser necessário para conseguirmos atingir as metas de renováveis. Portanto, a estabilidade regulatória é absolutamente fundamental para nós conseguirmos, porque capital não faltará, com ou sem taxas de juros, mas faltará a vontade de investir se houver incerteza e instabilidade regulatória. Coisa que os Estados Unidos, nesta altura, conseguiram resolver com o Inflation Reduction Act, que eu acho que foi uma boa medida. Por fim, uma última ideia temos também toda a dimensão da disrupção das cadeias de abastecimento, que foram altamente impactadas durante este período e que são um problema que está posto em evidência, que este novo pacote tenta, através do plano industrial do Green Deal, endereçar de alguma maneira. Se formos para aí, tenho também alguns comentários, porque mais uma vez as metas estão lá, a ambição bem definida, falta talvez algum detalhe nas ações e no compromisso de investimento. Muito obrigado, Luís Moreira da Silva. Muito obrigado pelo convite. Eu, conforme fui caminhando, fui repensando os tópicos, estou de acordo com tudo. Há só aqui um pequeno detalhe do que o João Manceneto disse, mas é secundário, que é o seguinte. Nós, no quadro, enfim, dos parques que eu conheço da Endesa de grande escala, é curioso porque a biodiversidade aumentou. Porque ao fazerem-se parques e são visitáveis, ao fazerem-se parques, há uma coisa que agora emergiu que é o agrosolar. E então, ao definirem-se áreas onde estão instalados renques de painéis solares, no fundo essa zona passa a ter uma certa proteção. E vão para lá e oferecemos espaço aos pastores que põem lá as ovelhas, e as ovelhas ajudam entre os renques de painéis a limpar a erva, faz cultura de aromáticas entre esses renques, vão as abelhas e os apicultores, e por ser uma zona preservada, mais vigiada, acaba por ser acolhedora de biodiversidade, porque os passarinhos que fazem os ninhos no chão e etc, vão encontrar ali mais segurança. Mas isto é apenas um detalhe. Ou seja, só dizer, e embora eu esteja perfeitamente de acordo, que a questão de produção descentralizada no telhado em vez da monocultura de painéis solares é um caminho essencial também. Mas, enfim, isto só para dizer, como dizia o meu avô, que Deus é bom, mas o diabo também não é mau, e, portanto, há aqui uma maneira de, com sensatez, equilibrar estas coisas. Indo ao ponto tópico, e tentando não me repetir. Bem, eu não gosto muito sabemos que a guerra, já foi dito, catalisou toda uma reação
a um acomodamento que tínhamos a vir buscar as matérias-primas energéticas ao Banco Mundial da Energia, que é realmente a Rússia. Não só no gás, no petróleo, no carvão e numa coisa que não se fala, que é no nuclear. Porque, por exemplo, nas centrais que a Endesa partilha de operações nucleares em Espanha, a maior dificuldade que temos tido é em ter no mercado os elementos de combustível para os reatores nucleares. À medida que a fusão se vai dando, vão ter que sendo recarregadas as centrais e a Rosatom, que é uma empresa que se implantou no mercado depois da queda da Framatome e tal, de alguma forma, a Rosatom, ou seja, os russos, fornecem o combustível enriquecido já com os elementos para integrar nos reatores nucleares, e esse até tem sido a componente mais difícil de substituir dentro deste esforço de embargo à agressão da Rússia. Mas dito isto, como o João disse, de facto nós acomodámos-nos em demasiado na questão ou descurámos em demasiado a questão da segurança de abastecimento da Europa. Só para terem uma ideia, se tiverem a ver a bandeira europeia com o azul todo e as estrelinhas, em termos de petróleo, as estrelinhas é a autoprodução dentro do espaço europeu. O resto todo, aquele mar azul, é importação. Eu não gosto muito da palavra independência, autarcia, mas, de facto, temos de mitigar essa exposição, não só em termos de quantidade, que é o que se colocou e o medo que se colocou com a questão do corte, em particular, do abastecimento do gás russo, mas também em termos da volatilidade dos preços e, de facto, haver por parte da União Europeia não só de um esforço de mitigar a sua dependência, mas mitigar a dependência é também diversificar fornecedores, diversificar soluções, ter uma intervenção abrangente, pelo lado da oferta, mas pelo lado da procura também, eficiência energética, e tudo bem, isso está espelhado na estratégia Repower Europe. O acomodamento que fizemos à Alemanha, e em particular, muito puxado pela Alemanha, hoje critica-se a senhora Merkel e tal, eu na altura acompanhei bem isso, porque estava no governo e estávamos a tratar da Carta Europeia de Energia, tinha um racional. De facto, a Rússia estava numa situação catastrófica, paupérrima, e não é bom ter um vizinho daqueles a passar mal, e, portanto, a lógica que a Alemanha puxou foi muito nós, do lado da União Europeia, precisamos de energia como pão para a boca, somos muito dependentes, temos aqui ao lado um vizinho que é uma potência colossal em termos de recursos energéticos e, portanto, eles dão-nos energia, nós damos para lá dinheiro, ver se eles se organizam e se reequilibram e nós vamos aqui buscar barato, porque é mais barato, de facto, chegar o gás, por exemplo, por gasoduto ou o petróleo por pipeline, do que ter que liquefazer o gás, transportá-lo em metaneiros, recebê-lo em gasificadoras, etc. Bom, portanto, isso tinha um racional. Foi-se longe demais, nomeadamente quando a Alemanha prescindiu dos 3 terminais que estava a fazer em 2011 e assinou o Nord Stream 2, ficando, portanto, só ligado à Rússia por cordão umbilical e, a partir daí, toda aquela região da Europa, quer para norte, quer para sul. Bom, não interessa. Agora, só como uma nota de referência, eu acho que houve uma resposta colossal, fantástica, por parte da União Europeia, numa altura muito difícil, porque estávamos muito próximos já do inverno, e os reservatórios, nomeadamente de gás, estavam em baixo, nomeadamente os reservatórios que eram propriedade da Gazprom. Curiosamente, laquela Lazai, os reservatórios próprios da Gazprom na Alemanha, na Áustria, na Holanda, etc., estavam a 14%, o que pressupõe
que houve uma estratégia prévia de esticar a corda de exposição e de vulnerabilidade da Europa já antes a contar com a invasão, que aliás estava mais do que anunciada. Leiam o livro de Daniel Yergin, The New Map, publicado no início de 21, e está lá tudo a partir do capítulo 9 sobre o que é que Putin Map, o senhor, ia fazer com a Ucrânia. Mas, voltando ao tema, há aqui uma resposta fantástica por parte da União Europeia. O senhor Putin, ou Putin, disse que ia ver a Europa a congelar e os europeus deste lado a congelarem, e isso não aconteceu, por uma resposta fantástica. Diz-se, porque o inverno foi cool e tal, mas não cold, mas cool, mas na realidade conseguiu-se um reequilíbrio. Agora começa-se a dizer, bem, mas para o ano vão ver. Bem, não há nada que aponte que o próximo inverno vai ser mais difícil de colmatar em termos de acesso, nomeadamente a gás natural, do que foi este. Até pela urgência da resposta, foi mais desafiante sob esse ponto de vista. Tudo pode acontecer, mas enfim. Só um último tópico então. Esta alteração de paradigma, que é uma coisa, a transição energética vai durar muito tempo, não tenhamos ilusões. Como foi referido, hoje ainda o mundo é abastecido em 82% pelas três famílias de combustíveis fósseis, em 82%. E, além do mais, isto significa substituir toda uma infraestrutura, todo um desenho em algo que é essencial, que é a energia, que foi construído durante mais de um século. E não é só a logística da oferta, é porque a energia serve para juntar um aparelho para obter um bem ou um serviço. Nós juntamos energia à lâmpada, seja ela qual for, para ter luz. Juntamos aos aparelhos que climatizam para ter não sei o quê. Juntamos ao automóvel para ter mobilidade. E, portanto, isso também é posto em causa. Ou seja, quando falamos em eletrificar a mobilidade ou com combustíveis alternativos, falamos em mudar 5 ou 6 bilhões de caixas movidas a motor de explosão convencional por outro tipo de motorização. Portanto, é um desafio, não tenhamos ilusões, a arrastar-se por muita vontade e muita urgência e muito esforço que as empresas, em primeiro lugar, e os próprios governos ponham. O problema é que andamos distraídos e, portanto, agora temos a pressão das questões climáticas e Roma e Pavia não se faz num dia. Remate mesmo. A questão do recurso a fontes renováveis é uma boa notícia para Portugal. Eu gosto muito de lembrar isto. Porquê? Porque nós andamos sempre, durante a industrialização, etc., andamos sempre dependentes de carvão, petróleo, gás, vindo do exterior. Não temos, ou não quisemos saber se tínhamos, e, portanto, tivemos sempre o coração na boca relativamente a se o Sheikh Yamani aumentava os preços, se o Putin corta o gás, se o outro não sei quê, e andarmos sempre ali com bilhões de euros, entre 4 a 14, a sair para comprar estas matérias-primas, com todos os impactos em termos da economia, da balança comercial, da inflação, etc. E não temos, se calhar, muita consciência que as fontes renováveis, nesse plano, temos uma situação absolutamente privilegiada a nível geral do planeta. Esta banda norte do Mediterrâneo tem uma mistura, uma combinação de fontes renováveis muito interessante, porque temos um bocado de vento, temos um bocado de sol, temos um bocado de geotermia, temos um bocado de biomassa, temos um bocado de água, e coisa que não acontece de forma generalizada
pelo planeta. E alguns até têm mais sol do que nós, mas também têm muito pó. Portanto, os painéis, ao fim do dia, estão a perder eficiência porque têm o pó do Saara ou o que for. Portanto, é de facto um desafio, é uma boa notícia para o país. O novo paradigma vai em direção a recursos que nós efetivamente temos, em termos de fontes, e também em termos de know-how e de tecnologia. Porque eu se quer fazer, ou na EDP, que se querem fazer uma central de ciclo combinado, é um setor que foi de tal maneira concentrado, etc., que só podemos ir aos suspeitos do costume, sem nenhuma integração nacional. Só podemos ir a uma Siemens, a uma Mitsubishi Heavy Industries, a uma General Electric, a uma ABB, etc. Os equipamentos para o aproveitamento das fontes renováveis e o know-how envolvente é algo que está muito mais, que está perfeitamente acessível a conhecimento que temos no nosso país. Deixar esta mensagem um novo paradigma que vai demorar tempo a instalar, ainda por cima com as questões que o João Massanete dizia, mas é, de facto, uma boa notícia para Portugal. Muito obrigada. Portanto, fomos recordados de um facto, não é? Que mais de 80% das fontes de energia a nível mundial são os combustíveis fósseis, portanto, é ainda um desafio muito grande. E como o tempo passa muito rapidamente, eu ia fazer uma última pergunta, que é essencialmente, nós temos um roteiro na União Europeia para a descarbonização e temos uma fase intermédia, que é 2030, e, portanto, temos uma série de medidas que foram apelidadas estamos nós preparados para reduzir de 55% as emissões relativamente a 1990, em 2030. Recordo que se reduziram de 32% até 2021, portanto, fazendo as contas, é um esforço gigante, de maneira que peço imensa desculpa, aquilo que vos perguntava era se acreditam, não é? Se acreditam que é possível cumprir este objetivo em 2030. E pedia que fossem perguntas breves, enfim, não temos tempo, a energia para um painel de 30 minutos é difícil abarcar todos os temas, mas penso que este tema vos dá a oportunidade de, enfim, dizer aquilo que pensam. Mas, quer dizer, a pergunta é, acham que em 2030 vamos conseguir, a União Europeia, não é? Quer dizer, portanto, vai conseguir cumprir este objetivo ou não? Uma boa pergunta. Eu acho que não há dúvida que é desafiante, mas é um desafio mobilizador e creio que se está a pôr em movimento as peças possíveis para se alcançar o objetivo ou para se ficar o mais próximo possível do mesmo. Acho que há muitas peças que têm de contribuir para isso, há muitas soluções que têm de contribuir para que se chegue lá e não temos tempo a perder. Temos muito trabalho a fazer para, já em 2025, 26, 27, começarmos a ter as fábricas, ter as unidades industriais, ter os processos químicos, ter os processos do lado dos licenciamentos, mas depois também das autorizações de consumo e por aí adiante, para conseguir chegar a esse objetivo. Diria que, para chegar a esse objetivo do lado da energia, temos de haver de forma o mais holística possível. Portanto, nós vamos precisar de muita eletricidade renovável a trabalhar cada vez mais em tandem, de forma hibridizada, com armazenagem e por aí adiante. Vamos precisar de muito mais gases renováveis do que Portugal conseguiu desenvolver. Nós, Portugal, é bom referir, falávamos do hidrogênio verde há pouco, eu creio que estamos a fazer passos interessantes no sentido de começarmos a utilizar hidrogênio verde e a produzi-lo, mas do lado dos gases renováveis de forma mais lata. Eletrocombustíveis, não é? Sim, e do lado dos gases renováveis também creio que nos falta um passo grande do lado do biometano que não foi dado. Acho que do lado do biogás fizemos alguma coisa mais casuística do que realmente industrial. Dos biocombustíveis avançados. E do lado do biometano e dos biogases de forma mais lata, acho que temos muito trabalho a fazer. E depois do lado dos combustíveis verdes e dos biocombustíveis. Falava há bocadinho da mudança de frota, ou da alteração de frota, no caso da mobilidade, portanto, no caso da utilização
específica de energia para a mobilidade e, efetivamente, o desafio de mudar uma frota é muito, muito grande e muito lento e também muito custoso para um país. Não é? Nós estamos a falar de uma percentagem muito, muito grande do PIB que nós todos temos nas nossas mãos todos os dias. A quantidade de carros, a quantidade de caminhões, de autocarros e por aí adiante que anda na estrada representa riqueza, representa muita riqueza acumulada que eu substituir é particularmente complicado. Eu diria que nós até estamos a fazer, em Portugal, em comparação com os seus congêneres europeus, a fazer um trabalho, diria eu, pelo menos interessante nessa frente. Nós estamos com 3 vezes mais penetração de mobilidade elétrica do que Espanha, por exemplo. Estamos acima da média europeia na penetração de mobilidade elétrica, temos mais carregadores por 100 km do que a maioria dos países europeus. Do lado dos combustíveis verdes, acho que estamos a dar passos, acho que demos passos interessantes nos últimos 10 anos numa subespecialidade que é o biodiesel a partir de resíduos. Acho que temos muitos passos a dar para juntar cada vez mais eletricidade verde com moléculas provenientes da economia circular, provenientes de resíduos, provenientes de todo o tipo de aproveitamentos que eu possa fazer das moléculas que têm intensidade energética para as recompor e fazer cada vez mais combustíveis verdes. Sabe que até novembro do ano passado, em Portugal, por requisitos de lei, me era impossível pôr um combustível verde num posto. Eu não conseguia pô-lo. Por muito que tentasse, eu não conseguia pô-lo. Havia regrinhas talvez nos estejam a ouvir. Mas parte disso foi resolvida em novembro e, portanto, foi um bom primeiro passo. Acho que há muitos passos subsequentes, sobretudo por parte das entidades, mais ainda por parte do Governo, para conseguir ajudar a fazer com que o país trilhe caminho e com que as empresas trilhem caminho, mas pelo menos foram dados alguns passos interessantes. E isto, apesar de um combustível verde, portanto, todos são consumidores, ou uma boa parte de vocês são consumidores de gasolina ou de gasóleo, verão que não se mexeu no gasóleo nos últimos 40 anos. Se eu fizer um gasóleo um bocadinho mais verde, com mais incorporação de moléculas verdes, eu consigo melhor consumo, melhor lubricidade e muito melhor impacto ambiental. E eu não podia pôr isso num posto até novembro. Portanto, estamos a dar passos, é preciso dar muitos mais passos para conseguir chegar a um bom resultado. Muito obrigado. João Mancinessa, é possível, Eu, na minha opinião, mais do que... Quer dizer, o perguntar se é possível não quer dizer que nós percamos a ambição. Quer dizer, mas é uma questão também de realismo, que é uma coisa que é muito importante. Sim, do meu ponto de vista, mais do que cumprir 50 ou 45, não sei o que mais, é que se caminha de uma forma sustentada no caminho certo. E eu acho que o futuro começa a ser construído no presente. Portanto, mais do que o objetivo para 2030 e muito mais do que 2050, é que haja uma determinação de avançar. Claro. Depois, se é mais 1%, menos 1%, estamos aqui a falar de coisas que, efetivamente, mais propagandistas que outra coisa. Ou seja, temos que ir no caminho certo. O segundo aspecto, muito importante, aliás, tem a ver com aquilo que disse, que parece-me todo sentido. Se queremos chegar a algum lado, não podemos pôr no esforço todo a eletricidade como foi feito até agora. Ou seja, os transportes, os edifícios que têm a ver com aquilo que eu disse há bocado, da tal descentralização, os transportes têm a ver com aquilo que foi dito, e para soluções, se calhar, menos espetaculares, mas, por exemplo, aquilo que permite utilizar o atual parque automóvel substituindo o tipo de combustível, faz bastante sentido e, se calhar, em muitos casos, é superior à eletrificação dos transportes, mais uma vez. E, se calhar, vale a pena, ou seja, o pragmatismo é fundamental. Por outro lado, também diria o seguinte, há que a redução dos consumos também não é a todo o custo. Há que ser inteligente. Por exemplo, que é uma coisa que a mim me preocupa relativamente bem. A diabolização do gás natural é um problema. Se calhar vamos ter que viver o gás natural mais 10, 15 anos, em vez de andar a tentar utilizar o hidrogênio para aquilo que não está preparado para... Olha, fisicamente está, mas transformado sol em hidrogênio pela eletricidade e depois voltar a queimar para produzir gás, não é fantástico. Para produzir eletricidade, não é fantástico. Muitas vezes temos que ter a coragem de dizer nem tudo o que reduz as emissões faz sentido. Há que fazer contas. Não é dizer politicamente que é para ali e depois a seguir vai-se justificar as contas. Não é a maneira. Ou seja, primeiro, caminhar o melhor que se pode, determinadamente, não atuar só na eletricidade, mas também nos transportes e no aquecimento e arrefecimento. E ponto, o terceiro, portanto, fazer bem contas, não tomar atitudes, escolhas não fundamentadas numa análise correta. E um quarto ponto, que não faz parte deste objetivo, mas é muito importante, que é a redução da dependência de equipamentos. Porque, do que a Vera disse há bocadinho, os problemas do supply chain neste momento podem não ser graves, mas já foram muito complicados. Portanto, este objetivo
do supply chain, de haver mais autonomia no supply chain, também deve estar pela equação. Porque senão falha o resto todo. Agora, deve estar na equação também de uma maneira inteligente. Para mim não é nada óbvio que a solução para reduzir a dependência chinesa seja criar unidades industriais altamente subsidiadas para produzir painéis, que no fundo é uma tecnologia trivial, na Europa. Porque isso, para que isso faça sentido, nós, cada um dos consumidores, cada um de nós, como contribuinte, tem que estar disponível a, ano após ano, andar a subsidiar coisas que não têm viabilidade nenhuma. Se calhar a Europa tem que ser mais inteligente e entrar com parcerias em que garanta certo número de investimentos do ponto de vista de risco político em países não diferentes. Por exemplo, para dizer alguma coisa, sei lá, se calhar faz mais sentido, em vez de andar a subsidiar com fábricas de painéis em Itália, faz se calhar mais sentido fazê-lo em Marrocos, na Tunísia, que até tem outras vantagens em termos de migração, ou seja, este objetivo da redução da dependência não é normal, 98% dos equipamentos vêm da China, mas tem que ser feito de uma maneira inteligente e ela assim sustentável. Muito obrigado. Isso tocou, penso que num ponto muito importante, que é a necessidade que há de uma cooperação entre os vários países do mundo, e em particular sobre a cooperação que seria muito desejável existir sobre os grandes blocos, em particular os Estados Unidos e a China, e também o facto do IRA, não é? do Reduction, Inflation Reduction Act, que foi que foi assinado pelo presidente Joe Biden em 16 de agosto do ano passado, e que privilegia, não é, tudo aquilo que é feito no território dos Estados Unidos e que a Europa respondeu. Enfim. Mas, quer dizer, esta cooperação entre os países é uma coisa que facilitaria esta transição energética à escala global. Vera, quer intervir? Eu sou uma positiva por natureza e, portanto, obviamente, não só pelo compromisso que a EDP tem com a transição energética, mas acredito de facto que será possível, ou quero acreditar que será possível, porque senão não vamos investir aquilo que é preciso, não vamos fazer o esforço necessário para cumprir essas metas. Concordo com os desafios que os meus colegas deixaram em cima da mesa, acrescento, em particular com estas cadeias de abastecimento, ou seja, nós temos um novo plano industrial no Green Deal que diz que em média queremos ter 40% de independência nas componentes e nas tecnologias que suportam as renováveis. É bonito, mas na prática depois em que é que isso se traduz? De facto, primeiro falta uma clareza de quais é que são as estruturas de apoio e financiamento que então estão disponíveis para se criar estes clusters industriais, que são uma das soluções que são apresentadas. Portanto, clareza enquanto é que está disponível. E depois, concordo com o João, quer dizer, não vale a pena estarmos nós a subsidiar em demasia, porque o mundo é grande e a diversificação é uma solução também para a dependência, que não tem apenas que passar por fazermos nós na Europa. Depois vou ao tema da disponibilidade de profissionais qualificados. No último ano, em termos no setor das indústrias renováveis, foram criados 700 mil novos postos de trabalho. Portanto, esta transição energética, eu vejo-a como uma oportunidade grande, mas também é preciso sabermos, ou termos a capacidade de endereçar esta necessidade, seja através de novas competências, de novos recursos, seja através do reskilling, porque não podemos deixar ninguém para trás, indo ao ponto que foi feito na conversa anterior, que me parece muitíssimo importante, nós não podemos, nesta transição energética, correr o risco de acentuar ainda mais determinadas clivagens sociais, por exemplo, e, portanto, esta conversão, este reskilling, e, aliás, boas ideias, mais uma vez, no novo plano do Green Deal, das academias europeias de indústria, mas isso tem que ser, temos que depois ver, então o que é que está por trás disso? Como é que isso se faz? Como é que se investe? Como é que os Estados-membros se unem em torno desse esforço? Nós temos, esta criação de novos pontos de trabalho é real. Na reconversão de Sines, por exemplo, para o hidrogénio, estão previstos a criação de mais de 1000 novos postos de trabalho. Portanto, a transição energética é uma oportunidade, é preciso endereçarmos todo o tema do reskilling e de não deixarmos ninguém para trás. Depois volto ao ponto que eu aqui já fiz, que é o investimento vai ser muito exigente, o compromisso das entidades privadas está lá, concordo com o João que grande parte virá das entidades privadas, mas para isso nós temos que ter previsibilidade para criar a estabilidade necessária para que o investimento seja feito e temos que criar celeridade no time to cash e, portanto, os licenciamentos são absolutamente fundamentais para que depois de um investimento feito não estejamos meses à espera de o poder colocar em operação
e ainda antes eu e o João falávamos de um caso sui generis que temos entre nós, que temos todo um investimento preparado, pronto para operar, mas está há 3 meses à espera de poder ser ligado à rede. Mais uma vez, e por fim, incentivos claros, e para isso toco na mobilidade elétrica, incentivos claros e bem pensados. Na mobilidade elétrica, por exemplo, não apenas incentivar a aquisição de veículos elétricos, mas pensar na infraestrutura de carregamento. É um esforço enorme, vamos precisar de uma infraestrutura de carregamento bem pensada e com a ubiquidade, portanto, que chegue mesmo a zonas remotas, onde se calhar o business case não está lá, e portanto é nessas zonas remotas onde nós precisamos dos apoios adequados para poder fazer com que isso funcione. Há também pontos muito interessantes de carregamento, mas onde o investimento para preparar a rede para que sejam feitas essas ligações também exigem, e portanto pensarmos, aliás nem o PRR nem o PNEC prevêem quaisquer verbas para este tipo de investimentos, e é importante que haja quadros de apoio claros e que sejam pensados para todas as tecnologias, para as diferentes lentes sobre a mesma situação e a mesma tecnologia. E por fim, uma última nota, sem deixar ninguém para trás. Precisamos de fazer mais do que esta transição energética, precisamos de fazer uma revolução energética, e nas revoluções há o risco de deixarmos muitos para trás e, portanto, haver um foco das entidades públicas e privadas em que esta seja uma transição justa e inclusiva é também absolutamente fundamental. Nós temos um investimento na EDP de cerca de 35 milhões de euros anuais, precisamente só para isso, e acho que é uma dimensão muito importante de quem se aventura neste palco da transição energética. Peço-lhe uma resposta breve, se possível. Nós estamos a fazer um redesenho colossal de algo que é essencial às pessoas e às empresas e a pôr o mundo de pernas para o ar. É isso que está em cima da mesa. E o mais rápido possível, pela urgência da percepção que temos dos riscos e dos desafios ambientais. Portanto, está-se a conseguir, e acho que está adquirido, vamos imaginar uma esteira de carris, meter a composição com aquelas agulhas todas na direção desejável e correta. Agora, até chegar lá acima, ao Porto, e sabemos como os nossos caminhos de ferro estão, vamos ter uma série de sítios onde vamos ter curvas perigosas, onde vamos ter passagens de nível. Vai haver, de certeza, vários stresses mais ou menos críticos, com mais ou menos impacto social e não só. E a atenção para se chegar aos números que de uma forma voluntarista colocamos como metas, e que pronto, é bom, mas de facto, sejamos sérios, tanto podia ser mais 10%, menos 20%, mais 3%, por exemplo, são parentes, a questão dos objetivos que têm vindo a ser anunciados cá relativamente ao eólico offshore. Começou por 1.000, passou para 3.000, para 5.000, para 8.000, agora está em 10.000. Quer dizer, é um bocadinho, como diria o outro, pifométrico, vamos, e tal. Mas tudo bem, ter uns objetivos. Agora, o alerta, e como ressalta dos comentários que já foram feitos, é que este redesenhar do puzzle, o montarmos este novo puzzle, obriga a uma monitorização, a uma preocupação e uma inteligência e um bom senso enorme por parte dos atores, sobretudo dos atores políticos, para não criarem bloqueios e suspenses, etc., que permitam que estas peças sejam repostas de uma maneira harmoniosa e de uma maneira coerente, de modo a perdermos o menos tempo possível nos bottleneckings que, por certo, vamos enfrentar para mudar do mundo antes dos fósseis para o mundo pós-fóssil. Muito obrigada. Antes de terminar, eu gostava de
de dizer que houve temas que nós não pudemos aqui debater, como seja as questões da eficiência energética, e que são fundamentais neste processo, também da suficiência energética, que no fundo é procurarmos consumir menos energia, quer dizer, não é a questão de ser eficiente para a funcionalidade que queremos no uso de energia, mas também um esforço de consumir menos energia e também a questão de ser uma transição justa, não é? Quer dizer, que evidentemente, certamente está na nossa cabeça, mas que não foi possível estarmos aqui assim a debater. Muito obrigada pela vossa participação neste debate.